Arco alternativo, medo, parte 1. Subaru saiu correndo do quarto de Emília, o coração batendo descompassado e a mente tomada pelo desespero. A sensação de medo era avassaladora, e cada batida de seu coração ecoava como um tambor, impulsionando seus passos frenéticos. Desta vez, sem pensar muito, ele decidiu seguir pelo lado esquerdo, um caminho que ainda não havia explorado antes. Seus pés martelavam o chão, e o corredor à sua frente parecia se estender infinitamente, como se quisesse testá-lo, desafiá-lo a continuar correndo sem fim. Conforme avançava, os pensamentos tumultuados de Subaru não conseguiam escapar da sombra do terror que o perseguia. O corredor, com suas paredes austeras e pouco iluminadas, era um túnel que parecia se fechar sobre ele, aprisionando-o em um ciclo incessante de ansiedade e pânico. Ele corria sem olhar para trás, sem realmente saber o que esperava encontrar, mas com a única certeza de que precisava fugir, precisava continuar. De repente, algo mudou na paisagem monótona do corredor. Subaru parou abruptamente, seu olhar fixo na porta que surgia à sua frente. Ali, encravadas na madeira robusta, estavam duas espadas. O choque de reconhecimento atravessou Subaru como um relâmpago. Essas não eram espadas comuns, ele as conhecia muito bem. Eram as espadas dos cultistas, instrumentos de terror e morte que ele já havia encontrado antes. O sangue de Subaru gelou nas veias, e por um momento, o corredor parecia girar ao seu redor. Cada detalhe das espadas, suas lâminas sinistras e a maneira como estavam cravadas na porta, contavam uma história de violência e perigo iminente. Subaru podia quase ouvir o sussurro ameaçador dos cultistas, sentir a presença maligna que essas armas traziam consigo. Ele se viu paralisado, a respiração rápida e entrecortada. O que aquelas espadas significavam? Por que estavam ali? Subaru sabia que não podia simplesmente ignorar esse sinal. O desespero que o havia lançado em fuga agora se mesclava com um medo calculado e uma necessidade urgente de entender o que estava acontecendo. Naquele instante, parado diante das espadas, Subaru sentiu que o tempo havia se distorcido, como se aquele corredor, aquela porta e aquelas espadas fossem um portal para algo ainda mais aterrorizante do que ele poderia imaginar. A realidade parecia suspensa, e tudo o que ele conseguia ouvir era o pulsar acelerado de seu próprio coração, enquanto a incerteza e o medo o cercavam como uma tempestade prestes a desabar. Subaru não teve coragem de abrir a porta. Suas mãos tremiam enquanto ele olhava fixamente para as espadas, como se elas fossem sentinelas sinistras guardando algo terrível do outro lado. O medo o paralisava, e ele se sentia incapaz de dar o próximo passo. Foi então que a porta começou a se mover, um render baixo ecoando pelo corredor. A porta se abriu lentamente, revelando uma figura alta e imponente do outro lado. Rosvaal L. Mathers, com sua presença enigmática e olhar penetrante, estava ali. Ele não parecia surpreso em ver Subaru, ao contrário, seu sorriso enigmático apenas acentuava o mistério da situação. Ah, Subaru-kun, o que faz por aqui? Rosvaal perguntou com sua voz melodiosa e ligeiramente teatral, abrindo a porta completamente dando um passo para o lado, como um anfitrião convidando um visitante a entrar. Com um gesto gracioso, ele indicou o interior do aposento. Subaru, ainda hesitante, deu um passo à frente e olhou para dentro. O escritório de Rosvaal era uma visão impressionante, um testemunho de sua personalidade extravagante e gosto refinado. O ambiente era vasto, com tetos altos decorados por intricados frescos que narravam histórias mitológicas e cenas fantásticas. Grandes janelas arqueadas deixavam a luz do sol inundar o espaço, revelando a riqueza de detalhes e a opulência que permeavam o ambiente. As paredes eram revestidas por estantes de madeira escura, repletas de livros antigos e volumes encadernados em couro, muitos dos quais Subaru não poderia nem sonhar em compreender. Cada prateleira era meticulosamente organizada, mas havia uma sensação de caos controlado, como se cada livro, cada pergaminho tivesse seu próprio lugar predestinado. No centro do escritório, um imponente balcão de carvalho polido dominava a cena. A mesa estava impecavelmente arrumada, com pilhas de documentos, tinteiros elaborados e penas de escrever organizadas com precisão. Havia também vários objetos curiosos, globos terrestres detalhados, instrumentos de navegação e até um telescópio de aparência antiga, sugerindo os interesses variados e profundos de Rosvaal. Atrás da mesa, uma grande cadeira estofada em veludo azul escuro destacava-se como o trono de um soberano, evidenciando a autoridade de Rosvaal no local. Perto da mesa, havia uma lareira majestosa, suas chamas crepitantes lançando um brilho quente que dançava pelas paredes do escritório, criando sombras vivas que pareciam contar histórias por si mesmas.
Tapetes luxuosos cobriam o chão, cada um deles uma obra de arte intricada, com padrões complexos que atraíam o olhar e ofereciam conforto aos pés. Candelabros de cristal pendiam do teto, seus braços adornados segurando velas que lançavam uma luz suave e reconfortante, complementando a iluminação natural. Subaru não podia deixar de sentir-se impressionado. O escritório de Rosvaal era um lugar de conhecimento, poder e mistério, um reflexo perfeito do homem que o habitava. Enquanto seus olhos absorviam cada detalhe, ele sentiu uma mistura de admiração e apreensão. O que significaria estar ali, naquele espaço onde tantas decisões importantes e segredos eram guardados? Rosvaal, com seu sorriso enigmático, observava Subaru enquanto ele absorvia a grandiosidade do escritório. Com um gesto gracioso, Rosvaal fechou a porta atrás deles, o som das espadas raspando levemente contra a madeira ecoando pelo ambiente. Ele se aproximou da mesa, seus movimentos fluindo como se estivesse em uma performance teatral. Subaru-kun, Rosvaal começou, sua voz carregada com uma calma perturbadora, parece que você encontrou algo interessante no corredor. As espadas dos cultistas, não é? Ele se inclinou levemente sobre a mesa, seus olhos coloridos fixos nos de Subaru, como se estivesse tentando ler sua alma. Subaru engoliu em seco, o medo ainda apertando seu peito. O que isso significa, Rosvaal? Por que estão aqui? Rosvaal deu uma risada suave, mas sem humor. Subaru-kun, algumas coisas são destinadas a acontecer, quer tentemos evitá-las ou não. Ele deslizou a mão por baixo da mesa e retirou um livro antigo, de aparência desgastada, mas evidentemente valioso. O livro profético que ele sempre mantinha perto de si. Este livro, Rosvaal disse, folheando as páginas com cuidado, contém muito mais do que simples previsões. Ele fala do destino, das escolhas que moldam nosso caminho. Ele encontrou a página que procurava e começou a ler em voz alta, sua entonação grave dando um peso maior a cada palavra. Aquele que se desviar do caminho traçado, Rosvaal leu, seus olhos nunca deixando Subaru, trará a escuridão que engolirá toda a esperança. As escolhas precipitadas e o medo incontrolável abrirão as portas para o caos, e a luz da salvação se tornará apenas uma memória distante. Subaru sentiu um frio na espinha. O que você está dizendo? Sua voz tremeu levemente, mas ele tentou manter a compostura. Rosvaal fechou o livro com um estalo decisivo. Subaru-kun, cada ação tem suas consequências. Pelas suas decisões, você pode ter colocado tudo a perder. O sorriso de Rosvaal desapareceu, substituído por uma expressão sombria e séria. O futuro que tanto lutamos para proteger pode estar em grave perigo agora. O peso das palavras de Rosvaal caiu sobre Subaru como uma tonelada de tijolos. Ele sentiu uma onda de desespero e culpa tomar conta de si. Será que suas ações realmente tinham comprometido tudo? A mente de Subaru rodava com inúmeras perguntas e cenários, cada um mais aterrorizante que o outro. O silêncio no escritório era palpável, apenas interrompido pelo som ocasional do crepitar das chamas na lareira. Rosvaal observava Subaru atentamente, esperando ver como ele iria reagir a essa revelação esmagadora. Subaru sentiu o peso das palavras de Rosvaal se instalar sobre ele, como se cada sílaba carregasse um fardo insuportável. Confuso e desesperado para entender a situação, ele deu um passo à frente, tentando manter a calma. O que você quer, Rosvaal? Subaru perguntou, sua voz trêmula mais determinada. Por que está me dizendo isso agora? O que espera de mim? Rosvaal inclinou a cabeça ligeiramente, seus olhos fixos em Subaru com uma intensidade que era ao mesmo tempo desconcertante e fascinante. Ele deu um suspiro dramático, como se estivesse lamentando a falta de compreensão de Subaru. Subaru-kun, Rosvaal começou, sua voz baixa e carregada de um tom enigmático, a questão não é o que eu quero, mas o que você precisa fazer. O tempo é um recurso precioso, e cada segundo que passa é uma oportunidade desperdiçada. Enquanto você fica aqui, fazendo perguntas, o futuro continua a se desenrolar, e as chances de salvá-lo diminuem. Subaru franziu a testa, sentindo a frustração aumentar. O que você quer dizer com isso? Que futuro estou perdendo tempo para salvar? Rosvaal sorriu enigmaticamente, seus olhos brilhando com um conhecimento que ele não compartilhava abertamente. O futuro não espera por ninguém, Subaru-kun. Cada momento de indecisão, cada segundo gasto em dúvidas e perguntas, é um passo mais perto do abismo. Há um caminho a ser seguido, ações a serem tomadas, e o destino não será misericordioso com aqueles que hesitam. Subaru sentiu um arrepio percorrer sua espinha.
As palavras de Rosvaal eram como enigmas envoltos em mistério, e cada frase parecia esconder uma verdade profunda que ele não conseguia alcançar. Mas o que eu devo fazer, Rosvaal? Como posso saber qual é o caminho certo? Rosvaal deu uma risada suave, mas sem alegria. Isso, Subaru-kun, é algo que você deve descobrir por si mesmo. O futuro que você deseja salvar está lá fora, esperando por você. A questão é, quanto tempo mais você vai desperdiçar antes de agir? A mente de Subaru girava, tentando processar o que Rosvaal estava dizendo. As palavras dele soavam como um aviso e um desafio ao mesmo tempo. Enquanto Rosvaal voltava sua atenção para o livro, folheando as páginas com um cuidado quase reverencial, Subaru sentiu uma pressão crescente para agir, mesmo sem entender completamente o que precisava ser feito. Rosvaal observava Subaru com um olhar enigmático quando, de repente, um som distante e sinistro ecoou pelo corredor. Era um ruído distinto, planejado e estrategicamente sincronizado. Rosvaal imediatamente reconheceu o perigo iminente. Ah! Parece que nossos convidados indesejados finalmente chegaram, disse Rosvaal, sua voz calma, mas carregada de urgência. Sem perder tempo, ele se virou para a parede oposta do escritório, seus olhos brilhando com determinação. Subaru mal teve tempo de reagir antes que Rosvaal começasse a recitar um encantamento em uma língua arcana, sua voz ressoando com poder. Fulgur flamama, incendia disrumpe. Ele declarou, e instantaneamente uma energia intensa se manifestou ao seu redor. Uma bola de fogo colossal explodiu de suas mãos, atingindo a parede com uma força devastadora. A parede estremeceu e cedeu, fragmentos de madeira e pedra voando em todas as direções enquanto uma abertura se formava, revelando o exterior. Subaru-kun, o tempo está se esgotando, disse Rosvaal, sua voz cortando o barulho ensurdecedor da destruição. Sem hesitar, ele se lançou pela abertura, desaparecendo na escuridão da noite. Subaru ficou imóvel, o coração martelando no peito. O pânico o dominou. Rosvaal! O que está fazendo? Ele gritou, mas suas palavras foram perdidas no caos que o cercava. Tudo aconteceu tão rápido que Subaru mal podia processar. Ele não entendeu absolutamente nada do que Rosvaal tinha feito. O escritório, antes um santuário de conhecimento e mistério, agora era um cenário de destruição parcial. Subaru sentiu uma mistura de medo e dúvida corroer em suas entranhas enquanto ele olhava para a abertura na parede, o vento frio da noite soprando contra seu rosto. O barulho dos cultistas se aproximando ficou mais alto, e Subaru sabia que não podia ficar ali. Ainda atordoado, ele se forçou a mover-se, seu corpo reagindo antes que sua mente pudesse acompanhar totalmente os eventos que haviam se desenrolado. Com uma última olhada para o escritório devastado, Subaru correu para a abertura, com o medo e a incerteza guiando seus passos. Subaru ficou parado por um momento, o pânico e a confusão o paralisando enquanto olhava para a abertura na parede e o caos ao seu redor. Mesmo sabendo do seu poder de retorno através da morte, um profundo sentimento de desespero o consumiu. A sensação de que era tarde demais se instalou em seu peito como uma pedra pesada. Ele sabia que, apesar de sua habilidade de voltar no tempo ao morrer, cada repetição trazia dor e sofrimento não só para ele, mas para aqueles ao seu redor. A visão das espadas dos cultistas, o comportamento enigmático de Rosvaal e a destruição repentina do escritório reforçavam a gravidade da situação. Cada segundo que passava era um passo mais próximo de um destino que ele temia não poder mudar. Subaru se forçou a se mover, seus passos vacilantes enquanto atravessava a abertura na parede. A noite frio envolveu, mas o frio maior vinha de dentro, uma certeza inquietante de que ele estava em uma corrida contra o tempo e o destino. Mesmo sabendo do retorno através da morte, Subaru sentia que era tarde demais. Algo crucial havia mudado, e a sensação de que uma linha foi cruzada, um ponto sem retorno, apertava seu coração. Cada repetição de seus esforços parecia levá-lo mais fundo em um ciclo de desespero, e a incerteza do que o esperava desta vez era quase insuportável. Com os olhos cheios de medo e o coração pesado, Subaru continuou em frente, sem saber se conseguiria salvar o futuro ou se estava condenado a reviver seus fracassos eternamente. Fone de ouvido Anker Soulcore Space One, Bluetooth 5.3, azul. Descrição: o Anker Soulcore Space One oferece uma experiência sonora imersiva, combinando o áudio de alta resolução com cancelamento de ruído ativo, ANC. Ideal para quem busca qualidade superior, conforto e durabilidade. Principais recursos: cancelamento de ruído ativo. ANC bloqueia ruídos externos para uma audição imersiva.
Áudio de alta resolução DAC, proporciona uma experiência sonora rica em detalhes. Bluetooth 5.3, conexão rápida, estável e eficiente. Bateria de longa duração, até 40 horas de reprodução com ANC ativo, ideal para viagens e longas jornadas. Design ergonômico, confortável para uso prolongado com acabamento em azul elegante. Detalhes da oferta. Preço promocional, R$ 654,46. 40% de desconto, de R$ 1.086,66. Parcelamento, em até 10x de R$ 65,50 sem juros. Avaliação, nota 4,5 com base em 1.261 avaliações de clientes. Adquira o seu exemplar e aproveite as ofertas nos comentários.